boa tarde, Manaus. Episódio 62 de mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum, e aqui do melhor site de notícias da região norte e do Brasil, Amazonas Atual, com você. A partir de agora, nós temos o prazer de estar com você em mais um episódio, trazendo para você muita informação para esse mundo empreendedor, esse mundo dos negócios. E hoje eu tenho a grata satisfação de falar de um tema super especial que eu tenho certeza que vai mexer com você. Um tema que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, que é a necessidade do atendimento com excelência. E para falar desse tema de atendimento com excelência, nós temos aqui hoje a estreia de um grande parceiro comercial que a partir de agora vai estar conosco nessa trajetória. São 62 episódios até aqui e a partir de agora nós vamos contar com a presença da ED Brindes. E para estrear essa parceria de sucesso, eu vou ter o prazer de conversar com o seu diretor comercial, que daqui a pouco eu anuncio quem é. Mas ele é diretor da ED Brindes, a maior empresa de brindes do Brasil, da região norte, e consegue atender você em todos os lugares, em todos os momentos, para o que você precisar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E o nosso tema hoje é atendimento de excelência. E vejam só, quem não precisa de um bom atendimento? E a partir da pesquisa da Zenvia em parceria com CIS Academy e Minders, anunciou o seu novo estudo de Customer Insights 2024. O levantamento teve o objetivo de proporcionar uma análise abrangente das dinâmicas entre empresas e clientes, visando identificar as necessidades contemporâneas para antecipar exigências futuras. O estudo enfatiza a importância das empresas investirem para a maior capacitação de seus colaboradores, para que assim possam identificar oportunidades e identificar necessidades dos seus clientes, atender melhor e indicar soluções adequadas durante todos os momentos da jornada do cliente. Com isso, outra ferramenta fundamental para o sucesso são as agendas de rituais internos, onde você precisa necessariamente preparar o seu time, onde você precisa conectar todos os seus canais de atendimento para melhor atender, servir e consolidar a sua marca junto ao cliente. Especialmente quando se atua na modalidade remota, é importante que você esteja atento a todos os seus canais remotos e você tenha uma conexão direcionado ao cliente, sem perder de vista o ser humano. Segundo Lúcio Tesoto, CEO da Binds CEO, uma plataforma digital voltada para pesquisa e satisfação de clientes, o Customer Experience, ou simplesmente CX, é uma metodologia que envolve a gestão de relacionamento de clientes, desde a primeira impressão com a marca até o final de um contato, ou seja, a assinatura, a entrega e o produto adquirido pelo cliente. Para se realizar um processo envolvendo Customer Experience, é necessário que as empresas possuam uma cultura que coloque o cliente no centro dos negócios, movimento também conhecido pela expressão Customer Centricity. O que é necessário é ter um time, liderança, e todas as áreas engajadas pelo propósito de atender e servir. E para falar sobre esse tema tão importante, que é atender e fidelizar clientes, eu tenho o prazer de conversar com o Oséias Gonçalves. Oséias, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, estou ótimo. Espero que todos que estejam nos assistindo também estejam bem. Oséias, quando a gente pensou nesse tema atendimento, eu propositalmente pensei em você. O Oséias eu já conheço de longa data, faz muito tempo que nos conhecemos, e o Oséias ele tem um jeito especial de atender as pessoas. O Oséias ele consegue te deixar esperando com sutileza, né? Com carinho, a pessoa não fica com raiva dele, por quê? Por causa que ele coloca o cliente no centro dos negócios. E a gente vai conversar sobre isso. Antes disso, eu vou virar a nossa ampulheta do tempo, que ela vai direcionar, né, para que a gente possa falar desse tema tão importante, que eu tenho certeza que é importante para nós, que estamos no mundo dos negócios, é importante para o nosso telespectador, é importante para o nosso internauta e para todos que fazem parte desse ambiente de negócio, desse mundo dos negócios. Oséias, vou falar um pouquinho de você. Oséias Gonçalves, ele tem formação e desenvolvimento em desenvolvimento pelo Senac e também em design também pelo Senac. Ele tem a formação em teologia pela ETAD de Brasília e em marketing pela Uniaselv. É diretor comercial da ED Brindes, mas também já foi corretor de imóveis e gerente de imobiliário. Hoje atua fortemente à frente dessa empresa que vem deixando um legado que é ED Brindes. Teve início na cidade de Goiânia no ano de 2013. No início das atividades, contava apenas com 4 itens, né? Relógio de parede, chaveiro, caneta e adesivo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o início. Sem dúvida. Após esses anos de mercado, houve uma expansão para o escritório comercial na cidade de Manaus, Amazonas, e em 2018 em São Paulo, né? Aliás, no ano de 2020.
Hoje a empresa conta com mais de 4 mil opções de brindes e com uma carteira de mais de 2 mil clientes atendidos. Oséias, vamos conversar um pouquinho, vamos virar o jogo e vamos logo ao assunto. Da onde surgiu essa grata satisfação de trazer para o público uma empresa que começou com 4 itens e hoje tem mais de 4 mil itens na sua carteira? Como que foi esse processo, essa evolução? Eu acho que esse processo ele começa bem com aquele texto que você trouxe no começo do vídeo, né, falando sobre a experiência do cliente. Eu achei bem bacana isso, porque a ideia é que a gente sempre se antecipasse. Por exemplo, nós já temos no nosso catálogo brindes voltados para aquela pegada ecológica já há 3 anos. Então, assim, um pouco antes disso virar uma moda, a gente já tinha essa ideia, né? Criar essa expectativa no cliente e conseguir fazer com que o mercado tivesse essa opção, mesmo antes de ser assim, algo que fosse de senso comum. E quando você estava lendo ali, me veio na cabeça quando a gente começou com os nossos 4 Conta essa história itens. pra gente. Primeiro, como que vocês escolheram esses 4 itens e como foi esse início? Isso era bem interessante. Assim, eu vim da área imobiliária, né? Antes da área de brindes. E na área imobiliária eu acabei quebrando. E fiquei um período muito, muito ruim. E à época, o meu Quem sócio... nunca quebrou na vida, né? Eu já fiz isso algumas vezes. E eu vou te falar que, assim, é desagradável, mas você aprende muito. Aprende muito. Eu costumo até pensar que talvez o que a experiência te dá de ensinamento é muito menos do que ela te cobra durante o processo que você está passando. Enfim, hoje meu sócio, meu amigo, meu compadre, falou assim, cara, eu vou abrir uma empresa de brindes lá em Manaus. E eu falei assim, mas a gente está aqui em Goiânia e nem aqui a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Ele falou assim, não, eu vou porque lá deve ser muito bom também. E a gente já tinha essa atividade lá. E por que esses 4 itens? Porque eram os itens que eram fáceis de serem adquiridos, e eram itens baratos, era o que a gente tinha. A gente não tinha dinheiro, não tinha capital, então a gente precisava de alguma coisa que vendesse rápido, que fosse rápido para ser feito, entregar para a gente poder receber para ter algum dinheiro. E daí começou essa ideia. E assim, e claro, de lá para cá, né, nós já vamos contando com mais de 11 anos aí de mercado, e durante esse período... É uma trajetória, né, Zé? É uma trajetória grande. E durante esse tempo a gente foi aumentando o nosso leque, né, de brindes e trazendo sempre novidades. Por exemplo, hoje eu acho que a gente tem o maior catálogo para a área de brindes tecnológicos do Brasil. A gente tem uma área A gente vai falar pra... daqui a pouco mais sobre esses brindes. Tá. Mas eu quero pegar toda a tua experiência e daqui a pouco a gente vai falar sobre a ID Brindes, que é o nosso novo parceiro aqui no programa Virando o Jogo, que está conosco desde a última semana, já conosco aqui, fazendo parte do nosso, juntamente com a melhor água da região norte, que é a Água Toia, que eu não posso deixar de falar, onde você encontra a Água Toia em todos os grandes supermercados, você encontra no restaurante, é aquela água que mata a sede, e agora nós temos a ID Brindes junto conosco aqui no programa Virando o Jogo. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre essa história de brindes. Mas eu quero usar toda a sua experiência, que realmente eu acho que é super importante, para que você nos ajude a transmitir para o nosso internauta e para o nosso telespectador quais são os passos essenciais para a gente garantir um atendimento com alta qualidade. Então, eu sempre tive um problema muito sério com o não. Sempre tive um problema muito sério com o não. Nunca gostei do não. E não conheço ninguém que goste. E para minimizar esse processo, eu desenvolvi algumas ferramentas. Então, por exemplo, não consigo hoje, claro, com todos os clientes, mas ainda consigo fazer com uma boa parte. E antes, quando tinha uma carteira menor, conseguia fazer mais, que era criar uma amostra física do produto com a marca do cliente e visitá-lo. Esse sem dúvida nenhuma, foi um elemento, uma ferramenta que me gerou... Matadora, aquela que realmente abre porta. Excelente, assim, porque o cliente ele estava esperando no máximo um orçamento.
De repente, chega para ele uma amostra pronta daquilo que ele estava querendo, 90% Surpreende. da venda já está feita ali. Surpresa. A surpresa. Um segundo aspecto em relação a atendimento é que, pelo menos quando eu era criança, e lendo esse texto também, eu me lembrei disso, se tinha uma frase que, para mim, doía os ouvidos. Aquela frase que dizia assim, alguém perguntava assim, arruma um emprego lá para meu filho na sua empresa? Uhum. Você sabe. Vale, né? E aí a pessoa dizia assim, tudo bem, o que ele faz? Não, ele não sabe fazer nada não, arruma alguma coisa na área de vendas. Coloca ele para vender, para Coloca ele para atender. vender, para atender. Porque julgava-se que a área de atendimento era para qualquer um. Perfeito. Hoje a gente vê um estudo como esse que você estava trazendo aí, mostrando a necessidade até da antecipação da necessidade do cliente no atendimento. E eu vou mais longe, Oséias. Hoje nós temos a necessidade da profissionalização para que você possa atender bem o cliente. Se nós olharmos, e isso é uma tendência mundial, onde a jornada do cliente ela é constituída no ambiente online e também no ambiente presencial, no ambiente físico. E para tanto, você precisa ter gente preparada para isso. E aí você precisa daqueles atributos do entusiasmo, a atenção, olhar nos olhos, comunicação assertiva. E cada vez mais o mercado exige isso, para que você possa se conectar com o cliente. E isso muitas vezes falta. Então, assim, essa falácia, ou esse mito anterior, coloca ele para vender, coloca ele lá para atender, isso se caiu por água abaixo. Por quê? Porque cada vez mais nós precisamos de especialistas para melhor servir ao cliente. E você sabe que, assim, um dos fatos também daquele texto era sobre a cultura da empresa, né? Recentemente, um dos nossos entregadores estava indo a um cliente, porque era um evento, para entregar um material. E o carro deu problema. O carro deu problema na rua, ele ligou para o guincho. Quando o guincho chegou, ele disse para o cara do guincho, é o seguinte, você vai me cobrar um valorzinho a mais, mas antes de levar meu carro, eu vou colocar as caixas do cliente no seu guincho, vamos levar lá na empresa, depois a gente volta e busca meu carro. Então a prioridade Porque a prioridade, o centro é o cliente. Perfeito. Sempre o cliente. Eu costumo sempre relembrar para a minha equipe que a melhor venda, o melhor vendedor não é o que fala mais, não é o que conversa mais, que era uma outra falácia também que a gente ouvia antigamente, né? Vendedor tem que ter lábia e conversar muito. Sim, é um mito, outro mito. É outro mito que não deve ser nunca seguido. Eu sempre digo para a minha equipe o seguinte, nós temos 2 orelhas e uma boca. No mínimo, escute 2 vezes mais do que fala. Perfeito. Sempre. Quando você trata dessa questão, você trouxe um assunto que para mim é um axioma de alma, que é o entusiasmo, né? A gente sabe que entusiasmo, que vem do grego, quer dizer ter Deus dentro de si. Deus que vem de dentro de você. E o entusiasmo, ele é uma ferramenta importantíssima no atendimento, durante a tratativa com o cliente, porque você não está ali só para vender. Você está ali para ser alguém que pode, de alguma forma, auxiliá-lo, tanto na dor que ele está sentindo empresarialmente, como eu tenho vários exemplos de momentos em que eu abordei o cliente e a nossa conversa foi para um outro rumo, porque ele precisava era de uma pessoa com quem ele pudesse... Um bate-papo, uma conversa. Conversar. Então, assim, essa questão do estar aberto a essas possibilidades, ela faz com que você tenha muito mais prazer na atividade que você exerce e tenha muito mais resultado. Por incrível que pareça, é bem legal isso, porque parece que aquela máxima de dando o que se recebe é verdade. Quanto mais você doa, quanto mais você faz, mais volta para você. Oséias, você sabe que você é uma pessoa que eu gosto de você de graça, né? Eu gosto de você de graça, assim, no sentido de que tem gente que tem uma áurea boa, né? E todas as vezes que a gente está junto, assim, acaba que flui, você deixar de conversar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E você falou de uma coisa agora super interessante, que é a construção de relacionamento, né? Porque nada mais é do que quando você está ali atendendo, ouvindo, dando atenção, e às vezes, em vez de dar para outros assuntos, você está construindo um relacionamento. Eu costumo afirmar, e aí a minha pergunta para vocês, você acredita que o relacionamento ele é 70% do negócio? Eu acredito
piamente nisso. No nosso ramo, na área do brinde, o que a gente sempre apregoa, que a gente sempre tenta incutir na mentalidade do cliente, é justamente que o brinde vai fazer com que a empresa dele, a marca dele, esteja presente no dia a dia do cliente. Mas, mais do que isso, quando alguém ganha um brinde, você gera nele um gatilho da reciprocidade, que é aquela coisa do, nossa, que legal, alguém fez algo por mim. Intrinsecamente, dentro dele, no âmago, ele tem uma necessidade de gerar para o outro alguma coisa tão boa quanto ele recebeu. Perfeito. Quando a gente trata dessa questão do relacionamento, e isso vem de lá para cá também. Quando eu cheguei em Manaus, eu estava muito, muito ruim, muito ruim. E eu me lembro que o primeiro cliente que eu visitei foi uma empresa de autopeças, parafusos, enfim. E eu me lembro que quando eu estava conversando com ele, ele disse assim, chamou um funcionário dele e falou assim, traz a farinha lá, aquela boa. E aí ele trouxe, o funcionário dele trouxe um negócio de farinha assim, ele colocou na minha mão e ele, experimenta aí e tal. E eu me lembro que na minha cabeça, eu disse assim, nossa, será que todo mundo é legal assim aqui nessa cidade? E no mês passado eu encontrei esse empresário num restaurante em que eu estava. Ele não sabia dessa história e eu tive a oportunidade de compartilhar com ele, para que ele visse o quanto ele me impactou positivamente. Porque é bem isso mesmo, né? A gente, enquanto seres humanos, a gente impacta o ambiente e o ambiente nos impacta também. E eu sempre penso em deixar uma proposta melhor do que a que eu encontrei. Um pouco mais de felicidade do que eu encontrei. E se eu receber, como geralmente acontece, mais do que eu dou, eu sempre fico com aquele sentimento de ainda vou fazer melhor da próxima vez. Isso é bom, né? E hoje a gente tem uma escassez, né, nesse sentido, né? Porque geralmente a gente se depara com pessoas que estão ali apenas atendendo por atender e não estão preocupados com o relacionamento. Qual a sua percepção do nível de atendimento que nós encontramos hoje? E aí eu não quero regionalizar, tá? Não quero regionalizar porque você pode ter um exímio atendimento em Manaus e você pode ter um exímio atendimento em Brasília. Sem dúvida. Você pode ter um péssimo atendimento em São Paulo e você pode ter um péssimo atendimento em Manaus. Então, isso não é uma questão regional. Não. Eu não gosto de regionalizar isso. Mas é o que se dá, muitas vezes, a gente se deparar com tantas pessoas promovendo ou oferecendo atendimento de má qualidade, sem ter esse outro viés que nós falamos que é servir, encantar e criar relacionamento. É assim, eu sempre penso que quem faz por fazer é porque ainda não encontrou aquilo que ama fazer. Perfeito. Eu amo o que eu faço. Eu acordo 5h30 da manhã dançando. Eu tenho um entusiasmo por isso que eu faço gigantesco. Mas eu decidi que eu queria ser vendedor aos 13 anos de idade. Meu pai queria me colocar numa escola que fazia preparatório para aeronáutica para eu ser piloto de avião. E eu disse, não, eu quero ser vendedor. E o pior de tudo, Marcelo, é que não tinha ninguém na família que fosse um vendedor ou que tivesse sucesso nessa área. E aí a resposta que eu ouço do meu pai é, esse negócio de mascate não dá futuro para ninguém. Você já não viu seu tio? Você traz um exemplo, você não viu? Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Então, assim, não tinha nem essa pessoa para mostrar um exemplo negativo. Não tinha exemplo, Perfeito. Não tinha exemplo. Mas aos 13 anos de idade eu sabia que eu queria fazer isso. Eu dediquei a minha vida quando eu fui fazer teologia e depois, mais para frente, estudar, me aprofundei na área da psicologia, não dentro da formação por inteiro. Mas, enfim, por quê? Porque eu queria entender esse mecanismo que faz com que alguém diga sim ou não a uma proposta e de que forma eu posso abordar esse ser para que a resposta dele seja positiva em relação a algo que eu estou querendo modificar para ele, trazer para ele. E quando eu vejo pessoas trabalhando sem o afinco, sem o entusiasmo,
eu entendo que elas estão matando a própria alma. Porque como pode uma pessoa trabalhar o ano inteiro para ter 30 dias de férias, para daqui 40 anos, 35 anos, sei lá quanto tempo, vou me aposentar, para depois ficar numa cadeira, em casa, doente? Poxa, será que essa pessoa não consegue pensar que nós não temos uma vida de 5.000 anos? Hoje nós temos uma idade média de vida aí de 80, 85 anos no máximo. E perder um dia, um mês, um ano é muito. Agora imagina perder 30 anos da vida fazendo o que não gosta para alguém... Fazendo por fazer. Fazendo por fazer. E aí traz esse conceito que você acabou de levantar, que é o mau atendimento. Porque não tem como eu ser bom em algo que eu realmente não curto. É algo que eu não vou conseguir nunca fazer bem, por mais esforçado que eu seja. José, o que você julga? Quais são os 5? Vamos falar aqui, vamos ajudar o nosso internauta, o nosso telespectador. Quais são os 5 atributos, as 5 habilidades e competências que toda pessoa que vai atender, vender, deveria ter? Isso é muito legal. Eu diria que a primeira coisa é uma visão ao detalhe. O menor deles que se torna o maior. Perfeito. Sempre chame o cliente pelo nome. Se você não souber como gravar o nome do cliente, anote. Faça algum tipo de similaridade com alguém que você conhece, né? Uma referência. Mas sempre trate o cliente pelo nome. Dale Carnegie diz que o nome de um homem é o som mais doce aos seus ouvidos. E isso é verdade. Se você conversar com alguém por 10 minutos e falar o nome dele 100 vezes, ele não vai se incomodar. Agora, diga o nome dele errado uma vez, ou pergunte 3 vezes a mesma pergunta. É seu nome mesmo? Como é que é o seu nome? Esses são erros, né, que você não cruciais. Você perde, você perdeu a venda, você perdeu o cliente, você perdeu o negócio. Porque você perde aquilo que o outro tem para dar para você, que é a atenção dele. Porque se você não deu a atenção devida a ele, e aí vamos trazer o que é atenção, né? Atenção é você abrir espaço. Então, você tira o seu foco de fora, traz ele para dentro, abre espaço e ali você coloca o cliente no centro. Perfeito. Totalmente imerso naquele momento. Então, assim, esse é um dos pontos. Primeiro é chamar a pessoa pelo nome. Pelo nome, Segundo. sempre. Segundo, eu sempre trago a ideia de você entender ouvindo. Você nunca vai vender insistindo. Escutativa. A escutativa e um detalhe, faça sempre as melhores perguntas. Ok. Sempre as melhores perguntas. Você acha que é importante que o seu cliente tenha seu telefone à mão? A resposta é lógica. Só que aí entra o terceiro ponto, que é fazer com que o outro pense que a ideia é dele. Quando eu faço essas perguntas, eu faço com que o outro entenda que a ideia é dele. E aí eu vou trabalhar a ideia dele. Voltar nessa mesma pergunta. Você acha que é importante beber água? Sim, acho. Então, já que é importante beber água para você, como você me disse, o que você acha disso? Eu trago o ponto em que ele já concordou comigo e crio o meu deixa, argumento. Né? Ele deu uma deixa. Pego aquele gancho e crio todo o meu argumento em cima disso. E aí faço uma nova pergunta. Eu sempre vou fazendo perguntas para que o cliente se sinta envolvido, okay. E sempre a ideia vai ser dele. Eu não estou ali para ser dono da ideia, eu estou ali para atender. Para fazer negócio, para atender. Sempre. Perfeito. Nós estamos agora no quarto. O cliente não quer saber da sua vida. Eu tinha um vendedor que trabalhava comigo, que um dia eu tive que chamar a atenção dele por isso. Nós estávamos atendendo juntos um cliente. Obrigado, Marcelo. Estávamos atendendo junto um cliente e o cliente pega o celular aqui para mostrar as fotos do bebê dele. Imagina, as fotos do bebê dele. E eu olhei aquelas fotos e falei, nossa, que legal, porque realmente o bebê era lindo. Na verdade, eu não sei achar bebê feio, mas esse era bonito mesmo. E aí, tal, a gente conversa. Esse colega que estava comigo arrancou o celular e falou assim, eu também tenho filhos, olha aqui e tal.
Depois que a gente saiu, chegou no hotel, eu falei assim, cara, não faz isso. Não era o momento de competir. O seu momento é com seus amigos. Aquele é o momento do cliente. Nós estávamos ali por ele, para ele e somente Perfeito. com essa intenção. Se ele quisesse comentar conosco sobre a pescaria dele, sobre as viagens dele, nós estávamos ali para ouvi-lo. E é só. Nós não estávamos ali para competir com ele ou para trazer a nossa vida em voga para ele de forma alguma. Assim, ele aprendeu depois dessa lição porque ele percebeu que tinha perdido alguns negócios por conta disso. E o quinto elemento importante? Esse quinto elemento. No começo da nossa conversa, você me disse assim, ele consegue te deixar esperando, não muito, né? Claro. Mas sem ficar chateado, sem que o cliente fique chateado. Isso acontece por conta da comunicação. Mesmo que, às vezes, você não tenha a resposta que o cliente quer ou que ele precise, dê a resposta que você tem. Dê satisfação. Traga para ele. Cliente, não, né, nunca, a ver navios, nunca, né, como nunca, se ele tivesse perdido sem bússola, uma direção. Entenda que, como você, existem milhares de outras pessoas que querem atendê-lo. E se ele te deu essa oportunidade, dê a atenção que ele merece, que ele precisa. Mesmo que as respostas que você tenha naquele momento não sejam completas, por favor, passe para ele as informações que você tem e mostre a eles que você está comprometido na resolução daquele problema, daquela situação, e que você, naquele momento, está ali dizendo para ele, olha, eu estou fazendo tudo que posso, me perdoe se ainda não consegui resolver por completo, mas estou fazendo isso. Porque, no mínimo, ele vai ficar mais tranquilo e não vai ficar pensando que você está jogando ele para escanteio ou nem se importa com ele. Legal, então, Zé. Muito bacana. A gente está conversando aqui com o Zé Gonçalves. Ele é diretor comercial da ED Brindes. E aí, agora eu vou convidar o Zé para ele tomar uma aguinha, que é a melhor água do Amazonas, essa água que realmente mata a sede. E a gente vai falar agora, sabe do que, gente? A gente vai falar agora de um assunto super interessante aqui no programa Virando Jogo, que a gente vai falar das nossas vagas de emprego. E você que está procurando essa possibilidade de uma colocação, uma recolocação no mercado, eu vou falar com você sobre as vagas que nós temos. E daqui a pouco eu volto aqui para a gente falar sobre ED Brindes, e aí a gente vai começar a falar qual a importância de um brinde quando você vai encantar o cliente. Qual a importância desse brinde para você fidelizar o cliente? Qual a importância de um brinde para que você possa marcar presença e ser a primeira lembrança para o seu cliente? Mas daqui a pouco eu volto aqui com o Zé Gonçalves, que é o diretor comercial da ED Brindes, que é o nosso novo parceiro aqui no Virando Jogo. Agora a gente vai para a vaga de emprego, você anota aí, é importante que você tenha papel na sua mão e também que você esteja com o seu celular. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você pode candidatar-se às vagas de emprego. Lembrando que essas vagas de emprego, elas são todas de empresas renomadas, empresas sérias, empresas situadas no Amazonas ou na região norte. Nós temos a preocupação de fazermos uma curadoria para toda a vaga que nós anunciamos aqui, para que efetivamente você possa ter êxito na sua colocação ou recolocação ao mercado de trabalho. E um detalhe mais importante, você não vai pagar nada participando do processo seletivo, absolutamente nada. Então você vai participar do processo seletivo e se você estiver dentro do perfil desejado, você pode ser contratado por uma dessas empresas. Então vamos lá, a primeira vaga que nós temos hoje é assistente de RH, então assistente de recursos humanos. Então você que tem experiência na área de recursos humanos, você que já atua na área de RH, você que tem experiência no desenvolvimento de pessoas, em criar programas de capacitação, programas voltados para o ser humano dentro da organização, você pode candidatar-se a essa vaga. É importante que você tenha experiência, é importante que você tenha uma boa comunicação, é necessário que você saiba se relacionar e desenvolver uma boa rede de relacionamento. Também é necessário para a vaga de assistente de RH que você tenha a capacidade de se comunicar bem e criar programas de desenvolvimento e capacitação, sobretudo a partir do que nós chamamos de LNT, que é levantamento das necessidades de treinamento. Então você também vai desenvolver programas de treinamento para pessoas. A segunda vaga que nós temos é de analista de logística. Então você precisa necessariamente ter vivência na área de logística,
é importante que você já tenha passado pela área de logística, que você tenha formação na graduação ou que você esteja cursando a pós-graduação em especialização em logística. Nessa área é fundamental também que você tenha conhecimento do pacote Office, porque você vai utilizar muito da ferramenta do Excel. A outra vaga que nós temos é de assistente comercial. Então você que tem vivência na área comercial, você que já passou pela área comercial, você que tem a capacidade de relacionar-se com pessoas, dar suporte ali à equipe de vendas, atuar na área comercial, né? Muitas vezes você vai precisar preparar ali uma tabela de preço, você vai precisar fazer uma ligação ao cliente, você vai precisar receber a informação do seu cliente para que você possa dar atenção, sentir a sua necessidade e propor uma solução. Então é importante que você esteja participando efetivamente da vida, do dia a dia da área comercial. Ainda temos aqui a vaga de estagiária de redes sociais, pode ser do sexo masculino ou feminino. É importante que você tenha vivência nessa função de redes sociais, saiba ali, né, estar flutuando e se conectando no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais, para que você possa realizar um trabalho de preparar posts. Você vai precisar editar vídeos, então você vai precisar usar algumas ferramentas como, por exemplo, o Canvas e o CapCut, que são programas necessários para que você possa ter essa boa atuação. E temos também a vaga de estagiário de administração, que nada melhor você que está cursando o curso de administração, você vai conectar o seu conhecimento teórico com a prática. E essa empresa é uma empresa que ela tem 3 anos de mercado, está buscando aí um estagiário para que possa compor a sua equipe e auxiliar nas rotinas administrativas. Então você vai ali preparar listagem de colaboradores, você vai separar ali contas a pagar, contas a receber. Então você vai efetivamente tudo aquilo que você vê na academia, tudo aquilo que você vê na faculdade, você vai vivenciar na prática, então estagiário de administração. Então se você perdeu uma dessas vagas, anote o telefone 985 90 4300 e você pode encaminhar o seu currículo ou passar essa vaga para o seu primo, sua cunhada, seu irmão, das seguintes vagas: assistente de RH, analista de logística, assistente comercial, estagiária de redes sociais e também estagiária da área de administração. E agora eu vou voltar aqui, né, nesse bate-papo super interessante, a gente está falando aqui sobre a importância do atendimento ao cliente. É uma área que muitas vezes parece uma coisa tão comum, mas é necessário que haja, sobretudo, essa profissionalização dessa virtude de atender e servir as pessoas. E eu estou conversando aqui com o Oséias Gonçalves, que ele é diretor da ED Brindes, já foi corretor de imóveis, já foi gerente de imobiliária, e hoje ele está aí atuando nessa área de brindes. E, Oséias, eu quero aproveitar para a gente falar aqui que vocês estão se juntando a nós nesse projeto de levar conhecimento, levar a visão de negócio, empreendedorismo para os nossos internautas, tudo isso aqui em colaboração com a Amazonas Atual, que é o maior site de notícias que nós temos da região norte, onde você efetivamente encontra a melhor notícia. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Valmir Lima, que é o nosso diretor aqui no Amazonas Atual, que tem mais de 10 anos de mercado. Então aqui nós temos aqui, obviamente, o ambiente para que a gente possa desenvolver um programa que estamos aqui no episódio 62 e agora com a ED Brindes. E, Oséias, eu quero saber o seguinte: qual o papel efetivo de um bom brinde para o cliente? Da sua empresa, preparar um brinde para ele poder ofertar a um cliente, a um prospect, alguém que ele está ali namorando, né? Será que eu consigo fazer negócio, vou fechar? Qual que é a importância de ter um bom brinde? A gente tem que pensar em 3 aspectos. 3 aspectos do brinde e 3 aspectos de nichos de cliente, né? Tipos de cliente. Se a gente for pensar no cliente, a gente vai ter o cliente ativo, que é aquele que está com a gente ali, né? Que já está na carteira, e que é legal a gente dar essa manutenção e mostrar para eles que a gente ainda se lembra deles e eles estão presentes conosco ali e a gente quer dar um presente para eles, né? Para agradecer essa presença que eles têm junto conosco. A gente tem o cliente futuro, que é a prospecção, né? Que é aquele cliente que a gente está indo atrás ou recebe uma indicação e aí trabalha junto para levar algum brinde, alguma coisa para ele para fortalecer. E aquele cliente inativo. Eu gosto muito de falar sobre esse cliente porque ele já foi cliente, hoje não é mais. E é importante, talvez, que a gente possa ouvir esse cliente, qual foi o motivo que ele optou pelo concorrente,
Porque se a gente não conseguir reconquistá-lo, no mínimo, a gente vai aprender alguma coisa para não cometer o mesmo erro com o outro, né? Perfeito. E aí a gente tem o brinde para esses clientes. Agora, sobre a questão efetiva do brinde em si, eu sempre trabalho com brindes que sejam úteis, que tenham uma utilidade, né? Eles funcionam para alguma coisa que remeta àquele público, porque, imagina, como a gente tem mais de 4.000 opções, então a gente consegue atender todos os públicos. São 4.000 opções. São 4.000 opções e cada uma delas com várias cores, vários tamanhos, modelos e todo tipo de personalização. Mas, assim, primeiro aspecto, que ele seja útil. Segundo, que ele seja algo de qualidade. Porque todas as vezes que você coloca a sua marca em um produto, aquele produto se transforma num presente. E se for algo ruim, vai passar a mensagem para o seu cliente de que a sua empresa não valoriza ele ou que dá coisas ruins. Quero só fazer um parênteses, que enquanto o Zé está falando aqui para a gente da importância de um brinde, você está assistindo na nossa tela aí essas riquezas que a ED Brindes tem. Então você pode atender, né, em qualquer ocasião, seja lá para que você possa prospectar um novo cliente, seja lá no momento festivo, numa data sazonal, seja lá para que você possa efetivamente contemplar a sua carteira de clientes. Então você está vendo aí brindes das mais diversas modelos, cores, que pode atender a sua necessidade. Não é isso, Zé? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o terceiro Zé está todo orgulhoso aqui vendo o vídeo. Nossa, eu estou extremamente feliz e grato. Assim, e o terceiro aspecto em relação ao brinde é a forma como ele cativa. Não o cativo de preso, né? Mas eu acho que é mais o cativo do cativar, do afeto, porque quem não gosta de receber um presente? E assim, eu costumo dizer que a minha profissão é a melhor por ser da área de vendas e também porque a única coisa que eu tenho que fazer é gerar alegria para os outros. Eu tenho que levar presente para os outros. Tem coisa melhor do que isso? Marcelo, eu saio de casa para levar presente, tomar café e bater papo. E eu recebo por isso. Você ainda é remunerado por isso? Eu sou remunerado por isso. É quase como se eu tivesse que pagar por isso. Porque é algo tão bacana, tão gratificante. E assim, se você entrar no nosso Instagram, você vai ver muito da minha cara lá. Porque não sou só eu na equipe, mas a maioria das pessoas não querem aparecer. Perfeito. Né? E eu acho muito importante que a empresa e que os clientes vejam quem está atendendo eles. Porque não, inclusive, esse daí, olha só, gente, você que está aí agora no programa Virando Jogo, você pode entrar em contrato com 98590-4300 e você vai participar do sorteio super legal desse brinde que está aparecendo na tela para você. Tem aqui, nós temos aqui, mostrando aqui também, viu, Will? Mostra aqui pra gente aqui, que nós temos aqui, né? Esse jogo de faca e esse jogo é uma faca e um garfo que ao mesmo tempo a pessoa pode usar lá no seu churrasco, é o que nós chamamos de kit churrasco. Então você pode, a partir de agora, participar do sorteio através do telefone 98590-4300. Como que você vai fazer? Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp ou também você vai lá nas redes sociais @marcelo.salum e falava assim, eu quero participar do sorteio do programa Virando Jogo. E você vai concorrer a esse brinde maravilhoso que é esse kit churrasco. Não é isso, Zé? Sem dúvida. Agora, deixa eu te perguntar, que estava aparecendo na máquina ali, a gente está mostrando aqui efetivamente os brindes. Essa personalização, você consegue personalizar qualquer marca de qualquer cliente nos produtos da ED Brindes? Sem dúvida. Os produtos, todos eles já são pensados para isso. A gente personaliza hoje em qualquer material, com vários tipos de personalização, porque não existe só um. A gente tem personalização ultravioleta, laser, serigrafia, sublimação, enfim, uma infinidade de modalidades, né, de personalização. E cada produto é uma personalização específica para aquele produto. Então, qualquer marca, para qualquer
tipo para qualquer segmento comercial. E um detalhe, nós temos uma equipe de designer que desenvolve tudo. O cliente não precisa nem pensar, ele só diz o que ele quer E aí, Debrinde, e a vai lá. gente desenvolve para ele e não cobra nada por isso. E você que está do outro lado, você pode acessar agora através do Instagram ou através do telefone que apareceu, através do WhatsApp, entrar em contato com a Debrindes e contratar o brinde ideal para a sua empresa, para o seu cliente. Oséias, eu vou falar para você, por gentileza, tomar mais uma aguinha da melhor água do Amazonas, que é a Sem Água dúvida. Toia. E você que está do outro lado, eu quero oferecer para você uma dica de livro super especial, que é Cliente Feliz dá Lucro. Esse livro é da Gisele Paula. E ela fala assim, olha só, gente, tem ali uma fera que eu sou assim. Eu tive a oportunidade esse ano em Nova York de tirar a foto do lado dessa mulher que é um tesouro, que é a Luísa Helena Trajano. A dona Luísa Helena, que é do Magazine Luiza, ela faz o prefácio desse livro, Cliente Feliz dá Lucro. E olha só, Cliente Feliz dá Lucro vai ajudar você a criar uma política encantadora na sua empresa ou no seu ambiente de trabalho, aliando a satisfação dos seus clientes ao comprometimento dos seus colaboradores. Aprenda a elevar a performance do seu negócio ou da sua carreira e comece uma jornada de grandes transformações, criando algo perene e ajudando pessoas. Acredite, cliente feliz dá lucro. Não é verdade, Oséias? Sem dúvida. E eu vou voltar aqui com o Oséias. Oséias, agora a gente vai aqui para um momento que eu chamo do momento especial, que é o vai e vem, né? E nesse momento de vai e vem, são perguntas rápidas de uma única resposta. Então vamos lá. Preparado? Sem dúvida, sempre. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Ter muitos desafios. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Empatia. Sua maior alegria? Sem dúvida nenhuma. Ser uma pessoa que pode ajudar os outros. Seu diferencial? Conseguir ser empresário, diretor, chefe, pai e marido e amar todas essas funções incrivelmente. Quem é Oséias Gonçalves? Sou um ser transeúnte nesse mundo, em evolução e que luta todos os dias para tirar essa casca do egoísmo e deixar a luz do Pai transparecer através dos meus passos. Oséias, que papo bacana, que momento especial, que momento tranquilo e muito enriquecedor, né? Tenho certeza que para quem está do outro lado viu aqui hoje não só a gente falar sobre atendimento ao cliente, mas da importância de você se doar, de você querer fazer e fazer melhor. Da importância de você começar pequeno com 4 itens e hoje chegar a 4.000 itens, né? Isso é uma trajetória de muito trabalho, isso é uma trajetória de muito entusiasmo e de muita fé, sem dúvida alguma. Neste programa, nós falamos aqui como que é importante você gerar satisfação no cliente através da personalização e que é necessário você colocar o cliente no centro dos negócios. E tudo isso eu tive o prazer de conversar com essa fera, Oséias Gonçalves, que falamos aqui da importância do atendimento ao cliente, nós fidelizarmos e termos o cliente no centro dos negócios. Oséias, quero te agradecer e gostaria que você se despedisse do nosso público, do nosso telespectador que acompanha semanalmente o programa Virando o Jogo. Primeiramente, quero agradecer. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão nos assistindo e vão nos assistir. E eu queria deixar um ponto que, para mim, é crucial e que é um ponto que eu relembro todos os dias. A gente sempre tem que começar a fazer alguma coisa. O feito é melhor do que o perfeito. Então, não fique esperando saber tudo para começar algo. Comece com o que você já sabe. E tenha certeza que o que você vai precisar saber vai começar a vir para você, complementando aquilo que você já tem e ampliando aquilo que você está fazendo. Então, se eu puder deixar algo hoje, eu gostaria de deixar isso. Comece fazendo o que você já reconheceu ser bom e certo. E todas as outras coisas vão vir para você no momento certo.
Oséias, quero agradecer muito a sua presença, agradecer a Edebrindes que está se juntando a nós nesse projeto de levar conhecimento, levar informação nesse mundo empreendedor, nesse mundo dos negócios. Dizer que para a gente é um prazer tê-los aqui, por ser uma empresa séria, por acreditar no nosso trabalho, e para você que está do outro lado, que sempre nós buscamos aqui os melhores parceiros para entregar para você o melhor produto, o melhor serviço. Dizer a você que o que nós falamos aqui hoje é fruto da experiência do dia a dia e da construção e, sobretudo, do respeito. Me lembro a primeira vez que conversei com o Zé que nunca faltou respeito, nunca faltou a cordialidade, nunca faltou admiração. E é por isso que a gente conversou nesse papo tão agradável e, com certeza, somatizou experiências e bons momentos para você que está do outro lado. Agradeço a Deus essa oportunidade e a você em mais um Virando o Jogo para a próxima semana estar comigo aqui no Amazonas Atual, assistindo conosco, Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum. Até a próxima.